Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar na prática como usar o Amazon Spectre para identificar vulnerabilidades dentro da AWS. Vou explicar os principais itens do painel, como ativar a verificação, como o Spectre analisa uma função Lambda Python, como ele detecta uma biblioteca vulnerável, como corrigir essa vulnerabilidade e depois vou mostrar também uma instância Ubuntu EC2 com vários CVEs detectadas. Meu nome é Luiz Iniesta, então já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, ajuda o canal a crescer. A ideia é mostrar um ciclo completo, detectar, entender, corrigir e validar se a vulnerabilidade saiu do seu ambiente. Bora para a prática? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui minha conta da AWS. Perfeito. Aqui em pesquisa vou digitar Inspector. Ele vai abrir aqui. Então, quando você abrir aí, ele vai aparecer para você 15 dias para teste. Então, vou clicar aqui em começar agora. Ele vai abrir a parte de ativação. Então, eu vou vir aqui embaixo, ativar para essa conta. Só clicar, guardar um pouquinho, fechar esse pop-up. De início aqui, para que vocês possam entender, ele vai aparecer um resumo do que ele está descobrindo. Então, o que o Spectre faz? Ele vai fazer uma varredura de vulnerabilidade do meu ECR, instâncias, vai fazer aqui das minhas funções lambdas e dos meus repositórios de código, o GitHub, por exemplo. Então, nesse momento, ele achou aqui 4 funções lambdas. Então, eu tenho lá no meu lambda, que já é um teste que eu estava fazendo de outro laboratório, algumas funções já configuradas, tá? Então, só para que vocês possam ver que são essas aqui. Deixa eu voltar. Se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer aqui as minhas funções. Perfeito? E tá tudo ok, não tenho nenhum problema com elas. Então vou voltar aqui novamente. E aí toda vez que for fazendo a varredura no meu ambiente, ele vai procurar lá nas minhas instâncias, vai procurar nos meus repositórios, nas meus lambdas e nos meus repositórios de códigos. Eu tenho aqui embaixo aqui um banco de dados de vulnerabilidade. Que o que que é? É quando ele encontrar algum problema no meu ambiente, ele vai aparecer um CVE. Por aqui eu consigo buscar que tipo de vulnerabilidade ele tem. Eu vou mostrar para vocês mais na frente, nós vamos criar aqui umas vulnerabilidades e aí vocês vão ver como é que funciona esse tópico. Aqui embaixo, aqui em inventário, eu tenho resultados, que aqui ele vai mostrar todos os itens que eu preciso me preocupar, dar uma olhadinha, as vulnerabilidades. Então aqui são todos. Aqui ele vai mostrar para mim das minhas instâncias, então ele vai separar por cada item. Esses aqui eu não vou falar agora, vou deixar mais para frente, mas eu vou descer aqui em configurações, vou clicar aqui em geral. Então aqui em geral, ele vai servir para a gente poder configurar, na verdade, desativar ou ativar o Amazon Spectre. Então aqui ele vai dizer para mim as permissões, a política das minhas permissões, e aqui eu tenho a opção para desativar, como estava desativado quando nós começamos, você pode desativar ele também. Aqui eu tenho coberturas de conta, vou clicar nela. Então aqui nesse instante ele está ativo na minha conta. Então ele está ativo na minha conta, que é essa que eu estou atualmente. E aí ele está ativo para meu EC2, para o meu ECR, para os meus lambdas, para o meu repositório. Se você não trabalha com algum recurso, você tem a possibilidade de desativar ele por aqui. Então, por exemplo, seria só você vir aqui. Como eu não vou falar sobre ECR, vou deixar aqui desativado.
ele não vai ficar tentando fazer essa varredura lá no meu ECR. Então tem algumas opções que eu posso desativar. Aqui embaixo ele vai mostrar para mim o que já foi escaneado. Então aqui eu tenho os itens que foram escaneados e não, ele vai trazer para mim. E aqui eu tenho o user. Esse user ele fala para mim o valor que vai ser cobrado. Então aqui ele fala que eu vou ser cobrado durante o período dos 30 dias. E aí ele vai mostrar o que foi cobrado. E é, nesse caso ele está dizendo para mim que é trial. Então, ok, pessoal, mostrei aqui para vocês a telinha como é que funciona do Spectre. Eu vou criar aqui dois cenários para que vocês possam ver como é que ele funciona. Então, eu vou lá no meu Lambda e vou criar aqui uma função. Então, aqui eu vou colocar um nome. Eu já tenho esse laboratório pronto para mostrar para vocês. Que eu vou colocar Python 12. Já coloquei o nome de Spectre Test Vulnerável 1 Python 2. Vou apenas criar. Agora eu preciso subir o meu código para essa lambda. Então, como é que eu vou fazer aqui nesse cenário? Eu vou subir aqui pelo Code Shell. Então, eu vou vir aqui. E eu já tenho um arquivo zip pronto para subir para esse lambda. Então, vou mostrar para vocês. Deixa eu carregar. Então, aqui eu vou dar um ls. Tem uma pasta aqui chamada Inspector Test. Vou acessar ela. Vou visualizar o que tem lá dentro. E aí aqui eu tenho um zip que eu vou subir para minha função. Só que acontece, ele tem um código, é um código simples. Onde está a vulnerabilidade? Está na minha biblioteca que eu vou utilizar. Então, eu vou carregar o código aqui e ainda nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, aqui eu vou dar um comando, pular aqui o comando, que já carregou. Deixa ele Ctrl C para sair. Então, aqui o que eu fiz? Eu acessei o Lambda para atualizar uma função no código nesse Lambda, que é o que nós temos aqui na tela, e subi o meu arquivo, que é esse zip aqui, tá? Então, se eu vim aqui, deixa eu minimizar aqui. Se eu for vir aqui, deixa eu atualizar a página, vocês vão perceber que ele vai aparecer aqui a biblioteca. Ó, ele apareceu. Então, aqui ele apareceu. Deixa eu voltar aqui no Inspector. Como ele já está rastreando já todas as minhas lambdas, vamos ver se ele já atualizou aqui. Ó, tenho 5 lambdas. Ele tinha 4. Vou clicar aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer a quinta, tá aqui. Ele não detectou a vulnerabilidade. Se eu vim aqui em resultados, pode ser que ele já apareça. Vamos dar uma olhada, ó, ele já apareceu. Então ele já diz para mim que aquela lambda, eu tenho uma vulnerabilidade nela que eu preciso tratar. Nós já vamos falar sobre ela. E aí aqui tem um outro teste bem interessante, que nós vamos criar uma instância. Então antes de eu criar uma instância, eu tenho que criar uma VPC, uma VPC aqui rapidinho. Criar VPC, VPC é muito mais. Vou colocar Spectre. Vou deixar com poucos IPs. 24. Aqui eu só vou colocar colocar nenhum em Gator do S3 e vou criar. Vamos lá no EC2, criar uma instância, executar uma instância.
iniciar sem passo a passo, método mais rápido. Colocar o nome dela de Spectre, a gente poder identificar. Só que aqui eu vou utilizar uma imagem do Ubuntu. E vou usar 24. Carregar, confirmar a alteração. Aqui eu vou colocar parte-chave. A minha VPC é essa aqui mesmo. Ela está na subnet privada, vou colocar lá na pública. Ela não tem IP, vou colocar um IP. Vou colocar ela no grupo de segurança aqui da VPC. Ok, pessoal. Até aqui foi simples, né? Você preencher a sua EC2. Só que tem um detalhe muito importante. A gente precisa garantir que a instância, quando ela suba, o agente do System Manager, ele carregue junto, porque o Spectre ele vai funcionar inspecionando, fazendo a varredura na minha instância com o agente do System Manager. Eu já tenho uma policy criada, dá uma olhadinha no canal, tem aí mostrando como cria uma política do System Manager, eu já tenho criado aqui. Qualquer problema que vocês tenham, pode vir aqui e criar ela. Qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem clicar aqui, criar novo perfil e atualizar, como eu já tenho criado, e vou executar. Vamos aguardar aqui ela carregar, criar. Eu vou voltar aqui no meu Spectre para mostrar para vocês que eu não tenho ainda nenhuma instância detectada. Então eu não tenho nenhum problema, não tenho nada. Então daqui a pouquinho ela vai, já até apareceu, ó. Só que ela não foi inspecionada. Aqui eu posso aproveitar e mostrar para vocês que em cobertura de resultado, se vocês olharem, ele mostra aqui o que está sendo escaneado. Deixa eu colocar em português. Mostra aqui que ele já achou essa máquina, esse EC2. Só que ainda ele não está digitalizado, ele não fez a varredura. Por exemplo, aqui no meu função lambda 55 mostrou. Quando nós clicamos aqui no início, ele estava aqui, ó, não está digitalizado. Aí aqui ele já mostra para mim o que ele já digitalizou. Vamos voltar aqui no resultado, no resumo, ó, ele já mostra um aqui para gente. Aqui ele não mostrou ainda nenhum problema na minha lambda e na minha EC2. Ele vai mudar isso aqui, nós vamos aguardar para ver mudar. Mas se eu quiser clicar em resultados, ó, ele já mostra para mim já as vulnerabilidades. Então aqui eu tenho da lambda, tá vendo, pessoal? Essa aqui é da lambda. E essa aqui e essas aqui, ó, são todas da minha EC2, ó. Se eu voltar aqui EC2, final 48A. 48A. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho sobre CVE. O que acontece? O CVE é quando algum recurso que você tem, ele tem alguma violação. Então, por exemplo, essa violação, ela é sempre verificada pelos fornecedores nas suas aplicações. Então, o fornecedor, quando ele encontra uma vulnerabilidade no seu sistema, ele lança uma atualização. Geralmente, nós chamamos isso de patch, que é a atualização de patch. Eu instalei o Linux Ubuntu 24 exatamente porque precisa ser atualizado vários patches. Foram encontradas várias violações e essas vulnerabilidades, o próprio fornecedor já te dá um patch para atualizar isso. No caso do nosso Lambda, como ele subiu como um zip, eu acabei subindo as bibliotecas junto com o zip. E nessa biblioteca existe uma vulnerabilidade que é que precisamos atualizar a versão para que isso seja corrigido. Então aqui, quando você clica em um EVE, do lado direito ele vai te mostrar
o que que se refere essa violação. E aí ele vai mostrar aqui para mim o que se refere a essa violação, essa vulnerabilidade. Então aqui ela é um modo crítico, ó, visão geral de descoberta, ela é crítica. Aqui eu tenho mais informações, o nome dela, tenho aqui a versão da instalação. Aqui eu tenho corrigida, qual é a versão que eu deveria utilizar. O caminho do arquivo onde está o problema. Aqui ele dá uma breve resumo como corrigir isso, atualize seus pacotes de softwares instalados para a versão e o releaser corrigidas propostas. Aí ele vai mostrar aqui o detalhe da vulnerabilidade. Ele dá o ID aqui, ó, do CVE. Se eu clicar aqui, ele vai para a página, então vou clicar aqui para que vocês possam ver. Ele vai me dizer aqui as informações, todos os problemas, os detalhes. Deixa eu colocar aqui em português, fica mais fácil. Ele fala que no kernel do Linux, né, existe uma vulnerabilidade que foi resolvida. Então ele dá uma breve explicação. Então, quando você clica nessa opção CVE, vou colocar aqui um alto, ó, vou colocar aqui do Python. Ele te dá aqui na lateral uma descrição sobre a informação da vulnerabilidade. E aí o que que eu posso fazer também? Aqui ele já está me dando esse CVE, mas eu posso vir aqui a pesquisa de banco de dados de vulnerabilidade e posso pesquisar ela direto. Então, vou clicar aqui, ó, buscar. E aí ele me dá a descrição. Ó. Python JWT é um módulo para gerenciar e verificar JSON Web Token. Ó. A versões anteriores a 3.3.4 estão sujeitos à vulnerabilidade. Então, o que que nós vamos fazer lá no Python? Atualizar para essa versão, ó, porque a versão que está lá no Python é a 3.3.3. Então, aqui ele me mostra resultados. Eu ver aqui no resumo. Ou aqui no resumo ele já mostra para mim, ó. Eu tenho uma crítica, tenho aqui na instância duas críticas, 17 descobertas no total. Então aqui ele já atualizou já as minhas descobertas. Então vamos agora corrigir essas descobertas para que vocês possam ver o Spectre atuando nessas correções. Então eu vou vir aqui primeiro na minha instância. E aí aqui, galera, eu vou acessar ela, conectar aqui pelo System Manager e vou apenas fazer uma atualização do Linux. Por isso que é importante, toda vez que você faz a instalação do Linux, você faça uma atualização dos, dos repositórios e atualização dos arquivos. Então, assim você consegue ter ele sempre atualizado. Então, voltando aqui para que vocês possam ver que em instância por instância, e eu clicar nela, vocês vão ver aqui que ela vai me trazer todas as vulnerabilidades dessa instância. Então aqui eu tenho resumo de crítica, alta e média. Então deixa eu voltar para ela. E agora a gente vai dar aqueles dois comandinhos básicos de toda a pós-instalação do Linux, que é a atualização do repositório e a atualização do Linux. Aqui eu vou colocar o comando, que ele vai atualizar o repositório. Perfeito, então aqui de início ele atualizou o repositório e agora eu vou atualizar o Linux.
Pronto, pessoal, Linux atualizado. Deixa eu voltar aqui no Inspector. Vamos aguardar um pouquinho, que isso, como ele está sempre fazendo a varredura, essa varredura ela funciona toda vez que um código, que uma instância, é utilizado. Então, eu utilizei aquele recurso, ele faz a varredura novamente. Então, toda vez que ele estiver sendo usado, ele faz a varredura. Dependendo do serviço que você tiver aqui, se esse serviço não está sendo utilizado, ele não faz varredura. Então ele para de escanear esse serviço. Então, por exemplo, um Lambda, ele não teve uma ação ali durante 90 dias. Ele não faz uma varredura depois dos 90 dias, e aí a próxima varredura só vai acontecer quando ele for utilizado. Então aqui daqui a pouquinho ele já atualiza para mim. Vou forçar aqui uma atualização para ver se já vai. Ainda não. Guardar um pouco. Para que essa atualização funcione, eu vou reiniciar aqui a minha instância. Vou pedir aqui para reiniciar. E agora vou voltar. Vamos aguardar. Então aqui, pessoal, eu atualizei. Cliquei no botãozinho, forcei a atualização, ele sumiu. Aqui ele sumiu também. Vou voltar aqui no meu resumo. Aparece ainda. Vai atualizar aqui o meu resumo. Se eu vim aqui em resultados, eu não tenho mais nada sobre a minha instância. Ó. Não tenho mais nada aqui. Feito. Vou até vir aqui, ó. Vou clicar aqui na instância. E aí ele já filtra aqui com zero. E agora falta o nosso Lambda. Voltando para o Cloud Shell. Vou vir aqui no Cloud Shell. Vou expandir aqui. Conectar. Beleza, deixa eu ver que pasta que eu estou. Estou na raiz, né? CD. Não, ls aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a versão do meu Lambda, da biblioteca do meu Lambda. Para que vocês possam ver, vou dar aqui um nano requerimento, dar um Enter. Você pode perceber que eu estou com 3 aqui, ó. Então, eu vou mudar ela para o 4. Então, eu vou colocar aqui alguns comandos. Então, aqui ele vai entrar dentro do meu arquivo e vai mudar para o 4. Poderia ter feito na mão, tá, pessoal? Dar o próximo comando. Eu vou precisar excluir esses dois arquivos, que é o zip e a minha função, porque eu vou mandar novamente lá para a mesma função do Lambda, só que esses dois arquivos eu não vou utilizar mais, então eu vou remover eles. Foi removido. ls não tem mais. Na verdade, o que eu preciso excluir, tá, pessoal, é o arquivo packages aqui e o meu arquivo zip, porque eu vou subir lá para o meu Lambda esse zip, só que eu preciso desse pack aqui para poder gerar o meu zip com essa versão da biblioteca. Vou lá aqui a função para que ele possa criar o meu pack, e aí ele já copiou os arquivos da minha função para dentro da pasta. Vou acessar agora meu pack, ok? Estou com as minhas bibliotecas, então é essa biblioteca aqui eu estou com problema. Vou pegar todos esses arquivos aqui e criar um zip dele. Então, vou criando um zip, vou sair da pasta. Então esse aqui é um zip novo. Ele foi criado nesse momento. Cadê? Aqui, ó. Foi criado agora. E agora, pessoal, eu vou atualizar o meu Lambda com esse novo zip. Então, a função é a mesma, só estou atualizando a biblioteca. Ah, eu errei aqui. Está escrito 2. Minha lambda é sem o 2. Aqui, ó. A minha lambda não tem 2, tá? Então é zip também 2. Fazendo de teste. Então, vou corrigir aqui. Ok. Perfeito. Já foi. Sair. ls. Beleza. Voltar lá no minha lambda
Ele já foi corrigido, nem vou mexer mais nada. Cadê? Aqui, ó, alguns segundos atrás e aguardar o meu Spectre detectar que foi corrigido. Tá aqui ainda. Deixa eu clicar aqui, vamos ver se ele já buscou. Aguardar uns minutinhos que ele vai sair daqui. Deixa eu ver se atualizar. Ainda não. Aguardar um pouco. Vamos ver aqui. Acredito que agora foi, pessoal. Deixa eu clicar aqui em lambdas. Ah, não tenho nada. Faltou um item mostrar aqui para vocês, pessoal, que é resultados. Se eu tenho aqui as vulnerabilidades, eu posso baixar elas. Eu posso ter lá um arquivo com todos os meus problemas. Aí eu clico aqui, ó, para ver resultados de exportação. Eu posso fazer um filtro lá por EC2, por ID, em JSON CSV. Eu aponto lá para um bucket. Vou precisar de uma chave KMS e a exportar, ele joga esse arquivo, esse documento lá no meu S3. E aí eu tenho todas essas informações lá. Mas aqui pelo painel acho que fica bem fácil aqui de vocês poderem visualizar os problemas, procurar o CVE, fica bem simples. Vou voltar aqui em resumo. Ele vai demorar um pouquinho aqui para atualizar, ele demora essa parte de filtro para atualizar, mas aqui embaixo eu não tenho mais nenhum problema, nenhum recurso. Então é isso, pessoal. Acredito que ficou fácil vocês entenderem aí como funciona o AWS Spectre. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado e valeu. Até o próximo vídeo.